Vocês sabem que eletrodinâmica é um dos assuntos que mais caem no Enem. Então olha essa questão aqui desse circuito elétrico. A questão fala que o fusível é um dispositivo de proteção contra a sobrecorrente em circuitos. E quando a corrente que passa pelo fusível é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Então a gente vai ter uma fonte de tensão U e que o fusível suporta uma corrente nominal de 500 mA. 500 mA é só tu dividir por 1000 que tu vai ter em amperes. Então vai ficar 0,5 amperes. E qual é o máximo valor da tensão para que o fusível não queime? Então a gente tem o circuito aqui e aqui está o fusível. Mas olhando esse circuito assim fica difícil de ver. Então vamos redesenhar o circuito. Então com o circuito redesenhado, esses 60 ohms estão aqui, esses 120 aqui com esse fusível estão aqui, esses 60 ohms está aqui em cima, esses dois em paralelo aqui estão aqui em cima também, e por fim esse daqui está aqui embaixo. Bom, então a gente já tem desenhado aqui o circuito, e voltando na questão, ela quer saber o máximo valor da tensão para que o fusível não queime. Mas a gente tem que ver que o fusível aguenta meio ampere. Então a gente vai considerar passando pelo fusível uma corrente de 0,5 amperes, então a gente vai ir mexendo no circuito para achar essa máxima tensão da fonte. Mas antes de continuar, se estiver gostando, deixa o like e me segue. A gente sabe então que aqui pelo 120 ohms e pelo fusível passa 0,5 amperes. E a corrente é inversamente proporcional à resistência. Então se aqui embaixo tem metade da resistência, vai ir o dobro da corrente. Ou seja, por baixo vai passar 1 ampere. Então aqui depois do nó, a gente vai ter 1,5 amperes passando. Quer dizer que nesse ramo aqui, chegou uma corrente de 1,5 amperes. Então se nesse fio todo aqui passar 1,5 amperes, vamos calcular a resistência equivalente desse ramo, para então achar a tensão nesse ramo aqui, e como está em paralelo com o de cima, vai ser o mesmo valor de tensão. E com isso a gente vai achar o valor da tensão da fonte. Esses dois resistores aqui estão em paralelo, então a gente vai fazer o produto pela soma. Então a resistência equivalente daqueles dois, a gente vai pegar o 120, multiplicar pelo 60 e dividir pela soma, que é 180. E isso vai nos dar 40 ohms. Então aqui a gente tem 40 ohms, somado com os outros aqui vai dar 80 ohms no total desse ramo. Então a gente sabe a resistência total e a corrente total desse ramo, vamos calcular a tensão. U total é igual a R total vezes a corrente total. Então U, a tensão no caso, vai ser 80 vezes 1,5. É a mesma coisa que 120 volts. Se nesse ramo todo tem 120 volts, no de cima também vai ter que ter 120 volts porque eles estão em paralelo. E no paralelo a tensão total, a fonte, é igual à tensão dos resistores. Ou seja, essa fonte aqui é de 120 volts. Então, alternativa D, 120 volts. Se gostou, deixa o like e me segue.